estridão, foge a escuridão. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também pode uma fonte dar água salgada e doce. Aqui nós lemos, amados irmãos, a epístola do apóstolo São Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Um bom dia no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. A pessoa conseguir dominar a sua própria língua, o tal varão é perfeito. A tal varoa é perfeita. Porque os homens, eles dominam as bestas feras, né? Existe aqueles que são chamados amansadores, né? Amansadores de burro brabo, chucro. E vai lá e domina, amansa, né? Existem os leões que são domados, cada bestas feras, né? Mas Tiago diz aqui, mas e o homem? Ele consegue dominar sua própria língua? Controlar-se? O poder das palavras no lar. Como que é a expressão das palavras no lar? Nós entendemos que o mundo veio à criação através de palavras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo sendo a palavra.
Então, a palavra não é apenas um som, ela é espírito e vida. No ensinamento do irmão Brana, nós temos aprendido que a palavra é a semente, né? Então, uma palavra, ela é uma semente. Como Deus criou o mundo, o universo, né? Porque às vezes nós citamos mundo em um conceito apocalíptico, né? Que o irmão Brana traz, mundo é as benfeitorias do homem. Mas o universo que Deus criou, todos os seres planetários, foi através de sua palavra, através daquilo que falou. E aí o irmão Brana diz que nós somos criadores de atmosfera. E como que nós criamos a atmosfera? Através também das nossas palavras. Então, liberamos uma atmosfera dentro de casa através daquilo que nós dizemos. Observe-se pela manhã, em que uma pessoa já amanhece murmurando, reclamando, blasfemando, xingando. Meu Deus, que ambiente caótico. Às vezes você chega em alguma repartição pública ou algum estabelecimento comercial, alguma coisa, em que está ali alguém se queixando e elevando a voz e discutindo, você já se percebe que há uma tensão naquela atmosfera. O clima, ele já está tenso, ruim, baixo, né? É perceptível isso. Por quê? Aquela atmosfera, aquele clima está sendo criado por palavras. Então, se nossas palavras fossem sementes literais, a minha pergunta é: que tipo de jardim está crescendo na sua casa hoje? Você vai colher aquilo que plantou. E o que plantou é a semente através de sua palavra. Será que nesse jardim vai haver flor, paz, ou vai haver espinhos, cardos, conflitos o tempo todo? Então Tiago ele estava comparando, né, a língua como um leme, que dá aquela governança, né, naquela embarcação. Você pega aqueles navios gigantes, e aí tem a hélice lá que está dando a direção, né? Faz o leme, direciona para qual lado que vai ser e faz com que direciona, né? Para qual trajeto, qual caminho que vai ser percorrido. E na nossa casa, as palavras, elas é o leme que vai direcionar aquela família, que vai direcionar aquelas vidas, aquelas pessoas. Então, se vai direcionar aquela família para que águas calmas ou vai direcionar justamente contra o precipício, justamente contra os icebergs da vida, né? Então, em Provérbios capítulo 15, versículo 1, Salomão diz que a resposta branda desvia o furor. Porque se você pegar uma água quente e depositar em um recipiente com a água fria, o que vai acontecer? Ela vai equalizar a temperatura. Se pegar uma água quente, deposita em outra que também está quente, a temperatura vai estar sempre alta. Então é preciso haver esse equilíbrio. E uma resposta branda, né, em um ambiente que está fervendo de furor, o que vai acontecer? Vai desviar, vai aquietar. Então, o profeta ensina que o cristão ele deve possuir esse espírito de mansidão. Ele dizia que o Espírito Santo é como uma pomba, né? Em que a pomba não vai habitar onde tem barulho, ruído, desavença e panela voando para lá, chinelo para colar, cabo de rodo para todo lado, xingamento. Não. Uma pomba que pássaro que vai sentar ali? Né? Como que essa pomba vai ficar no meio dessa gritaria, dessa confusão, desse caos todo? Não tem como.
Para que a pomba, o Espírito Santo, permaneça em nossa casa, nós precisamos sim oferecer um lugar de repouso através de palavras suaves, temperadas. Ou seja, se confessarmos a fé, a nossa boca não pode jorrar palavras doces, orações, né? Água doce, e águas amargas, críticas, insultos ao mesmo tempo. Então, este homem vai ter a sabedoria. Ela se elevou nas palavras, você vai se acalmar. Essa mulher também, ela vai ter a sabedoria. Ele se elevou, né, nos ânimos, ela vai se acalmar. Porque vai haver o equilíbrio. Então, aqui nós vemos que é um chamado ao arrependimento. Muitas vezes, né, não adianta nós sermos santos na igreja, mas terremoto, queda, guerra em casa. Não adianta. Um dos frutos do batismo com o Espírito Santo é o amor refletido no trato para com o próximo. E quem é esse próximo? Apenas aquele em que nós nos encontramos na igreja? Apenas aquele desconhecido que vemos na rua? Não. Nosso próximo também é aquele que está conosco todos os dias debaixo do mesmo teto. Que a tendência é que se acostume. A tendência, não, eu já sei que minha mãe me ama mesmo, então eu vou falar o que eu quero falar para ela. Não faz isso, não. Ela tem sentimentos, né? Ela tem amor, mas ela tem sentimentos. Não, meu pai, ele é desse jeito mesmo, eu falo mesmo para ele, não faço isso, não. Ele se apresenta como forte, mas ele tem sentimentos também, né? Ele também carrega um fardo muito grande, mas ele também tem sentimentos. E, não, é apenas uma criança e eu estou educando. Não, não é educação, isso não é educação. Não, eu estou corrigindo, mas de que forma? Está corrigindo ou está ferindo? Está tendo um momento de ensinamento ou está esbravejando, jogando palavras, pesos, fardos sobre os filhos? Então o convite é para nós entendermos que o ser humano por si só, ele não consegue dominar sua própria língua. Não consegue. Precisamos de uma nova natureza. Precisamos aceitar Cristo, a sua palavra, e trocar essa fonte amarga do coração para uma fonte de águas vivas. Então, quando Jesus ele governa esse coração, ele também vai governar essa boca, né? Às vezes pode até acontecer de falar alguma coisa que não gostaria de falar, mas volta-se atrás, se conserta, se cobra, se policia, se corrige e aí segue adiante, né? Então, que tal nós quebrarmos essa atmosfera pesada que se tem acumulado dentro de casa durante a semana, durante a rotina de trabalho, de estresse? Que tal fazermos algo diferente? Começando dentro da nossa própria casa, né? Então, cada membro possa olhar, né, membro familiar, olhar uns para os outros e dizer uma característica positiva dele. Qual é a característica positiva dele? Qual é a característica positiva dela em que se admira nela? Será que ela não tem nenhuma? Pense bem, será que ela não tem nada que possa pelo menos receber um elogio? Ele, nesse momento ela é o pai, mãe, filhos, quem está no seu convívio. Vamos começar em casa para que depois possa ir para a igreja, depois ir para o trabalho, se externar, mas vamos começar em casa. Então,
vai falar uma boa coisa para ela, uma boa coisa para ele, citando uma característica, algo forte, em que mexe contigo. Às vezes é um tesouro ali que está escondido, e ela nem tem se apercebido que aquilo ali é um ponto forte, um ponto positivo, em que causa uma admiração em você. Ele vai perceber que ele fazia aquilo dali, era tão natural, ele não achava que aquilo dali te encantava. Mas a partir desse momento em que é revelado, então começa a se observar mais, né? Ter mais cuidado. Então eu vou fazer com que haja novas pérolas, né? Então, vai fazer esse elogio, não cita os bens materiais, não dá esse enfoque no que é terreno, não. Mas naquilo que é do caráter, aquilo que é da personalidade, aquilo que está na essência, né? Aquilo que está no interior dele, aquilo que está no interior dela, né? Às vezes pode ser até mesmo citado, né? Eu admiro a sua paciência que tem quando o assunto se trata disso, disso. A tua condução, a tua serenidade. Eu admiro como que você sempre está cuidando de nós, cuidando dos nossos filhos, né? Como que você está cuidando do seu esforço, do seu empenho, do seu trabalho, da sua fadiga. Te vejo tão cansado e ainda assim no posto do dever, mantendo-se firme. Eu admiro a sua alegria, a sua paz, a sua serenidade. Então use esse poder da palavra para construir um valor próprio para você, como também para a sua família, as pessoas que estão ali ao seu redor. Tem como você mudar essa atmosfera, né? Então lembre-se sempre que o irmão Brana dizia, que a sua vida fala tão alto em que não consigo ouvir o que você diz. O profeta diz isso, né? Então que nossas palavras sejam confirmadas com as nossas atitudes. Cada dia. Então você vai olhar para o seu lar, olhar para a sua família, onde todos os membros da família é responsável, não é só o pai não. Que às vezes traz para o cunho familiar e deixa toda a carga em cima do pai. Não. Toda a carga em cima da mãe. Não. O conjunto, todos os membros familiares são responsáveis pela atmosfera no lar. Então começa a observar as suas palavras que são proferidas, o poder dessas palavras que tem no lar, na família. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo governe as nossas casas, governe os nossos lares. Senhor, que a Tua coluna de fogo possa dirigir as nossas casas, Senhor. É das nossas casas em que sai todo o manancial, ó Pai, as forças necessárias para que esse jovem possa continuar a enfrentar o mundo mal lá fora, para que esses adolescentes vençam as adversidades lá fora, para que essas crianças sejam instruídas no caminho do Senhor. É nessa casa em que os conflitos são exterminados, são neutralizados, as indiferenças são neutralizadas. É nesta casa que se começa a bênção do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo, a pomba, esse dócil animal, possa, Senhor, repousar em nossas casas, em nossos lares, que o altar familiar, ó Deus, sempre esteja erigido, sempre esteja ali em devoção ao Senhor. O culto doméstico, o culto familiar, nada substitui, ó Deus. Por mais que tenhamos uma presença ativa na igreja, mas que nós possamos ter, ó Deus, a presença, a prática cristã, doméstica, familiar, em casa também. Que haja o respeito mútuo, que haja reciprocidade, que haja empatia, que haja o Teu Espírito Santo nestas vidas. Que a bênção, a cura, a libertação e a salvação do Senhor
Atinge a cada coração, ó Deus. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Até nos vermos novamente, meus amados. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Cristo amado, minha delícia, tu és amor para a minha vida, és alegria, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar, pátria, na luz divina, feliz morada, para onde vou. As ruas vou passear, oh que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito bem são. Porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Desejo de estar, tenho muito desejo de estar.